A partir desse momento começa um documentário com a explanação do assunto sobre Eras Vargas com o professor Cláudio Franklin Monteiro e um grupo de estudantes do Colégio Silvio Romero, com o objetivo de passar para vocês uma aula clara sobre o assunto. Olá pessoal, estamos aqui hoje com a presença marcante desse professor querido, que irá nos ajudar com o trabalho que está sendo feito especialmente para vocês. Bom, professor, para iniciarmos mais um assunto, comece a falar sobre a Era Vargas e a política, como começou. Na verdade, primeiro a gente precisa definir o que é que os historiadores chamam por Era Vargas. Esse termo era sempre é usado pelos historiadores para marcar um período, né? Marcar um período de profundas transformações e acontecimentos. Isso significou a Era Vargas. Cronologicamente, a gente costuma determinar esse período, um período que vai de 30, 1930, com a Revolução, até 45. Obviamente que Vargas depois volta ao poder, já no período democrático, mas esse período 30 e 45 é um período de muita transformação, não só política, mas também econômica, social e até mesmo cultural. A Era Vargas é um dos assuntos mais significativos da história do Brasil. Primeiro pela sua complexidade, e segundo pelos desdobramentos que essa era proporcionou para o país. O seu surgimento se dá exatamente num processo de transição entre um regime político republicano marcado por uma, digamos assim, predominância de duas elites, a de São Paulo e a de Minas. Getúlio perde uma eleição. Essa eleição, como todas as outras, eram marcadas por fraudes, porque São Paulo e Minas dominavam o eleitorado pelo sistema de cabresto, como vocês devem saber. E Getúlio vai romper isso. Ele vai romper isso através de uma revolução. Alguns chamam golpe, mas nesse caso os historiadores definiram por estabelecer o conceito de revolução, porque ao assumir ao poder, ao chegar ao poder, através de um processo de tomada de poder, é por isso que alguns chamam de golpe, ele vai romper, ele vai demarcar uma nova fase da história do Brasil. A partir de 30, Getúlio começa a iniciar uma série de reformas essas que vão se camaleonando. Eu costumo dizer que Getúlio é um camaleão, ele tem várias fases, várias faces, ele se transforma. E ao longo desses anos, 30 a 45, ele vai ser revolucionário, constitucionalista, ditador, democrático. É impressionante como a figura de Getúlio vai concentrar nele, nesse período da história do Brasil, várias facetas de atitudes políticas, de atitudes econômicas e sociais. Então, o Estado Novo, em linhas gerais, a Era Vargas, ela se notabiliza por esse aspecto, assim, de forma mais geral. E a economia no novo Estado? Veja bem, a economia, até a Revolução de 30, ela se predominou basicamente pela centralização em aspectos agrícolas. O país não era um país industrializado, o foco era a agricultura, o café. A partir de Getúlio Vargas começa um processo de desenvolvimento industrial. Claro que isso não se dá da noite para o dia, mas Getúlio vai imprimir um processo de desenvolvimento com base na indústria, vai imprimir maiores ações no aspecto industrial. Alguns críticos dizem que Getúlio manteve uma base econômica agrícola, beneficiando algumas figuras que foram coronéis e que estiveram no poder no período anterior a 30. Mas mesmo assim, seria justo dizer que Getúlio não fez uma alteração significativa econômica nesse país. Ele fez. Primeiro, essa ênfase na indústria. Nós tínhamos uma economia basicamente agrícola. Depois, por conta da indústria, o comércio, o setor comercial. De tal modo que o Brasil, quando Getúlio vai sair em 45, o Brasil já tem outra cara, já tem outras feições. É um Brasil mais urbano, menos rural. Cada vez mais a cidade se desenvolve, sobretudo a cidade de São Paulo, os grandes centros, São Paulo, Rio, Minas. Quer dizer, toda aquela grana que era investida no café agora também vai ser investida em ações de urbanização e de industrialização. Claro que o grande boom, digamos assim,
econômico de Vargas vai se dar quando ele volta eleito, né? Nos anos 50, quando ele volta ao poder, aí sim esse desenvolvimentismo é que vai ficar mais evidente com a construção de diversas indústrias, obras, né, que vão marcar a história do Brasil, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista trabalhista. Então, essa economia ela vai ser marcada fundamentalmente por esse aspecto industrial, né? Getúlio vai proporcionar investimentos em ferrovia, vai proporcionar investimentos em siderurgia, né, no aço, na energia, né, na produção de energia, porque a indústria precisa de energia, e vai diversificar o que nós chamamos de classe média, que vai surgir uma classe média diferenciada do que nós tínhamos no período anterior a 30. De tal modo que essa economia vai ser basicamente concentrada nessa questão do implemento de uma indústria que pudesse beneficiar mais pessoas no aspecto da ferrovia, mais tarde, muito mais tarde, mas com uma certa ênfase já em Getúlio no automobilismo, né? A questão da força aérea, entre outros, a indústria naval, né? Então Getúlio vai ficar atento a essas coisas e vai tentar mudar, e consegue, o eixo econômico do Brasil, né? Repito, de um aspecto agrícola para um aspecto mais industrial. Como foi também que a rádio influenciou na divulgação do governo de Getúlio Vargas? Veja bem, os meios de comunicação sempre foram um braço, né, dos governos, até hoje. Você vê que a mídia, embora hoje a mídia seja considerada, a imprensa de modo geral, seja considerada um quarto poder, né? Mas os governos sempre se utilizaram da imprensa para promover, né, suas ações. E muitas vezes essas informações eram distorcidas exatamente para vangloriar ações desse poder. A partir de 37, quando Getúlio implanta uma ditadura, né, quando ele assume o poder sem uma constituição, sem uma eleição, digamos assim, estabelece o que nós chamamos de Estado Novo, porque Estado Novo é exatamente esse período 37-45, a imprensa vai ser fundamental no sentido de punir, né, coibir, reprimir todos aqueles que pudessem ser contrários a Getúlio. Então, Getúlio vai usar o rádio, né, com muita competência, vai usar aparições públicas, vai usar jornais, tudo no sentido de filtrar as informações que fossem ruins para ele, né? Então, o Estado Novo teve esse aspecto de usar a imprensa, de usar a mídia. Para concluir, professor, fale de modo geral, o que foi realmente a Era Vargas? Para mim foi um momento importante da história do Brasil. Há muitas contradições que precisam ainda ser esclarecidas, apesar de tantos estudos, teses, artigos, matérias que já foram feitas, sempre surgem contraditórios. Agora, com essa história de que os arquivos do governo estão sendo abertos, e ainda há pouco eu lia na revista Época que há coisas que ainda precisam ser ditas da história do Brasil, e que uma delas seria sobre a Era Vargas. Então, de um modo geral, eu concluo dizendo que foi um momento de grande importância para a história do Brasil pelas transformações que ela provocou em todos os níveis da vida brasileira, seja política, social, econômica, cultural, né, que não deu para a gente falar aqui, mas demandaria um capítulo à parte, né, essa relação cultura e Era Vargas. Enfim, né, eu vejo de forma positiva, reforçando essa ideia de que é preciso fazer novas leituras sobre esse período. Bom, pessoal, encerra aqui a nossa videoaula. Esperamos que todos vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.